bom dia, boa tarde, né, a todos, né? Bom dia, porque eu estou gravando aqui, são 10h10 da manhã. Eu, professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática, né? Mais uma semana de trabalhos, tá certo? Gente, nós vamos iniciar aqui nossos trabalhos dessa semana. Na semana passada a gente falou ali de divisão, né? A gente terminou essa parte aí de divisão. Infelizmente, eu não coloquei as atividades para vocês. Mas, como nós vamos começar aqui um trabalho com as operações, então a gente vai prosseguir aqui as nossas aulas. Agora, a partir do livro, agora sim, seguindo aqui o que o livro está colocando para a gente. E a gente vai chegar na parte das operações logo de cara. Sim, logo a gente já vai estar falando das operações. E aí a gente vai fazer esses exercícios a partir do livro. Tá bom, pessoal? Mas antes de começar, né, quero dar meus parabéns para as mulheres, né, pelo Dia da Mulher. Eu vejo muita gente falando que, só vai lembrar nesse dia. Não, não é que tem que ser lembrado só nesse dia. É um pensamento pequeno. Lembrar que nós temos que agradecer a Deus só num dia especial. Lembrar que nós temos que agradecer nossos pais, né, de dar um abraço, de dizer o quanto ama, para dar aquele abraço bom. Só se for o dia do aniversário da pessoa. Não, todo mundo sabe disso. Não é só hoje. Mas é legal ter um dia para a gente lembrar disso. Há um dia que seja um dia especial assim. Mancha, ó, deixa eu te dizer aqui, te lembra aqui dessa pessoa, se lembra aqui dessa situação, mas se lembra o ano todo, não lembra só hoje. Hoje eu estou te lembrando disso, né? E hoje é essa lembrança do Dia da Mulher, né? Da gente ter mais respeito pela mulher, ter mais consideração pela mulher, pelo trabalho e pela força que a mulher tem, que são incríveis, sim, né? Aqui essa frase diz o seguinte: são símbolo de força e determinação. Por isso merecem respeito, amor e dedicação. Feliz Dia da Mulher. Nós sabemos que na questão de ser mulher é muito mais complicado, né? Dentro de um mundo que tem muito machismo, né? Dentro de um mundo onde as pessoas não aprenderam a respeitar a mulher, que é na verdade, que é até uma, uma situação que vem muito das antigas, né? Só que a gente não pode estar justificando hoje, nós não podemos estar justificando hoje que hoje o pensamento é outro, né? Então, assim, feliz Dia das Mulheres, né? Parabéns para vocês, que vocês possam conseguir os sonhos de vocês, o respeito que se espera, né? Das pessoas, e esse respeito, quando eu falo de conseguir esse respeito, esse amor, essa dedicação, que merecem respeito, amor e dedicação, esse respeito, amor e dedicação, eu estou dizendo isso para os homens, para que os homens tenham respeito, amor e dedicação às mulheres, em especial as mulheres que fazem parte da sua vida, né? Em especial, mas que todas merecem o nosso respeito, de alguma forma, nosso respeito, né? Então, assim, parabéns a todas vocês, palminhas para todas vocês. E vamos lá de aula, né, gente? Então é o seguinte, gente, ó, hoje a nossa aula vai ser aqui a partir do livro, tá certo? Então, repare aqui que eu trouxe aqui o livro para a gente começar a dar uma olhada a partir daqui. Eu não vou ficar assim lendo o livro e que a gente fique nessa leitura do livro, né? Aqui nós estamos na página 14 do livro. Nós não vamos fazer aqui essa leitura de cada um textozinho aqui, não, tá bom? A gente vai falar aqui um pouco da história. No demais, você acompanha aí pelo seu próprio livro também, tá bom? Então, vamos para o capítulo 1, uma história muito antiga. Então, aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos começar a perceber o surgimento dos números, o surgimento da ideia de contagem, né? Porque essa questão de contar é um negócio muito antigo, não é à toa que o capítulo diz uma história muito antiga, né? Porque os homens a necessidade de contar já era algo antigo. Então, no caso,
o homem tentou se utilizar de várias formas para poder fazer a contagem, né? Especialmente essa necessidade, ela surge a partir do pastor que tinha que contar suas ovelhas, né? Então, ele conseguiu criar métodos para fazer essa contagem. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Porque o cara, nessa época, numa época muito antiga, ele cria um método de fazer uma contagem, mesmo sem saber isso, né? Então, um dos métodos que ele utilizava era separar pedrinhas para poder contar cada ovelha. Então, as ovelhas saíam para o pasto, ele liberava as ovelhas, então cada pedrinha era uma ovelha. E assim, na volta, ele fazia a mesma conexão entre a pedrinha e a ovelha. E, do mesmo jeito, era usando aqui um osso. Então, eles riscavam o osso de animais que já tinha sido abatido ou morto por algum motivo, onde eles riscavam os ossos para poder fazer essa contagem. E, ou seja, gente, a necessidade de contagem, ela é uma necessidade antiga, não é algo novo, tá certo? Ele explica até aqui, ó, ele vai explicando tudo isso aqui, né? Mas acontece o seguinte, gente, que essa contagem aqui, ela evoluiu, né, para chegar num ponto onde surge o sistema de numeração. Agora eu quero que vocês entendam aqui o seguinte: esse método de contagem, ele evoluiu, né? Vocês viram aí cortando a pedrinha, contava, porque contar a ovelha no dedo fica muito complicado, né? Muito complicado. Então, o que eles fizeram? Olha que legal, gente. As civilizações que foram evoluindo essa maneira de contar, essas civilizações, elas criaram desenhos para representar as quantidades. Veja bem, deixa eu tentar te dizer isso bem direitinho. Os números que você faz são desenhos de quantidade, exatamente. Assim como as letras. As letras são desenhos. Quando eu falo A, existe um desenho para essa letra, né? Eu consigo falar a letra A e eu com a letra que representa esta minha fala, se é que você me entende. Então, na verdade, os números são desenhos que foram criados para representar as quantidades. Tanto é que nós vamos perceber aqui, ó, olha os desenhos que foram criados pelos egípcios. Olha lá, o sistema de numeração dos egípcios, né, ó. Uma haste vertical era um osso de calcanhar. Olha o desenho que ficou, o osso do calcanhar. Olha como é que ficou. Então, eles fazem esse desenho e toda vez que eu vejo esse desenho, eu entendo que ele tem valor dessa quantidade, ó. Quantidade 10. Corda enrolada. Olha aí esse desenho que simula, né, que representa uma corda enrolada. Este desenho representa uma quantidade de 100. Então, reparem nos desenhos que os egípcios faziam para conseguir montar suas quantidades. Porque vejam que só são, ó, 7 desenhos. E com esses 7 desenhos, eles produziam os números que eles precisavam para fazer as contagens que eles precisavam. Inclusive, tem uns exemplos aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, esse aqui, ó. 49, né? 4 desenhos de 10, né? E 9 desenhos desses tracinhos que são a arte vertical. Aqui, 2020, ó. Esse flor de lótus, ó. Flor de lótus bem aqui, que representa 1000, né? Então, aqui ficou 2020, né? Então, bem legal essa ideia aqui, porque aqui a gente entende o seguinte: quer dizer que os números que eu escrevo, os números que eu conheço, são desenhos, exatamente. E aí, como não tem como fazer desenho para todas as quantidades, nós temos regras. Não existem regras que permitem eu montar outros números. Aqui, por exemplo, uma das regras é que os símbolos eles podem ser repetidos. Olha o que ele disse bem aqui, gente, ó.
cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Olha, isso é uma regra, porque assim, eu com esses 7 símbolos aqui, eu consigo montar vários números, tá certo? Vamos ver aqui mais outro sistema de numeração. Aqui o sistema de numeração da Babilônia, os babilônicos, né? Olha como é o sistema de numeração deles lá, bem mais esquisito que o nosso. Talvez esse sistema aqui não dê para montar todos os números que se pensa, os infinitos números que hoje nós sabemos que existem. Contudo, para eles, naquele momento, era o que precisava. Eles não precisavam contar até 1 milhão. Então, como é que... Porque, gente, muita coisa, ou talvez praticamente, daquela época, na época da antiguidade, que se descobriu, não, que se inventou, foram coisas que era necessidade da pessoa. Eu tenho uma necessidade disso, então eu vou criar isso para me ajudar. Entende o que eu quero dizer? Então, aqui dos babilônicos, né? Eles usavam esse desenho chamado de cravo, tá aqui, ó. Bem aqui, tá mostrando a gente. Esse desenho chamado de cravo. E esse desenho aqui chamado de asna. E com esses dois desenhos, como vocês podem ver aqui, eles faziam vários números. Pelo perceptível aqui, o máximo que talvez ele fosse até uns 100, né? E aí também é claro que existe a regra. É claro que aqui não vamos estudar o sistema babilônico, que nós nem vamos lá e nem precisamos saber. Também dos egípcios, também não precisamos saber, não tem a mínima necessidade. Um sistema que ficou muito conhecido nosso aqui no Brasil foi esse aqui, gente, foi o sistema de numeração romano. Esse aqui ficou muito conhecido, mas também nós não iremos estudar ele. Por que, gente, que não iremos estudar? Porque a gente não vê mais a necessidade do estudo desses números, né? O sistema de numeração romano, de Roma, né? O sistema de numeração de Roma que usa letras, usa essas 7 letras aqui, e com essas 7 letras e algumas regras, é possível se construir todos os números. Então, aqui no Brasil, a gente tinha um costume, e raramente isso ainda acontece, da gente usar números romanos em algumas coisas, como relógio de parede, ainda tem relógio que tem números romanos. Nos séculos, né? Nós estamos no século XXI, nós estamos no século XIX, nós estamos no século II, aí é representado por números romanos. Então, raramente a gente usa esses números. Eu não vejo a necessidade da gente, de fato, estudar e ter que aprender os números romanos como algo do tipo, se eu não aprender, algo a menos do meu conhecimento vai ficar, algo vai ficar comprometido no meu conhecimento. E não. Então, aqui eles usavam letras maiúsculas, como vocês podem ver. O I representava 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000, né? Então, assim, foi criado os números. Aqui ele tem toda a regra de como é que isso. Vocês podem notar que o livro de vocês trazem as regras do sistema romano bem exemplificado, porque a ideia do livro é que você aprenda, a ideia aqui do autor é que você treine, você aprenda e tudo. Não tem muito segredo, contudo, eu não vejo a necessidade da gente estudar e ter que memorizar algumas dessas coisas, tá certo, gente? Então, mesmo assim, vamos falar aqui das regras do sistema romano, né? Então, primeira coisa, ó, os símbolos I, X, C, M só podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então, primeira coisa das regras é essa aqui, ó. Somente esses números, somente essas letras que podem ser repetidas. E no máximo 3 vezes, tá certo? Então, a pergunta seria o seguinte agora, aqui, ó. Como é que eu monto um número romano? Então, vamos lá. Vocês estão vendo bem aqui que cada número, cada letra romana tem um valor, tá bom? Cada letra romana aqui tem um valor. Então, se você botar 2 letras romanas, vamos, por exemplo, botar aqui, ó, o I e o V. Pronto, o I e o V. Lá, aqui nessa telinha aqui, que não dá para me trazer para cá, o I vale 1. E o V vale 5. Então, existe uma regra que diz o seguinte, olha, se o menor vier primeiro,
você diminui os dois para saber quem ele é. Então, aqui, no caso, tem o 1 e o 5. IV tem 1 e 5. Aí você diminui 5 menos 1, 4. Então, o valor desse IV significa que ele vale 4. E 9, o I vale 1, o X vale 10. 10 menos 1, 9. Então, o que é que nós entendemos aqui? Se o menor vier primeiro, eu diminuo para saber quem ele é. Agora, se o maior vier primeiro, aí você soma. Olha, o caso é esse aqui, ó. Olha esse aqui de baixo agora, ó. VI, olha a diferença. Aqui tem um IV. O IV, o 1 vem primeiro, então você diminuiu. Agora, se vocês olharem para cá, tem o VI. Aí quem vem primeiro? O 5. Aí o que é que você fez, ó? Você soma. Então, se você entendeu isso, você já entendeu tudo. Você já entendeu tudo. Porque é só somar. Então, aqui, ó, CC é 100. Então, aqui é 200. Então, L é 50, 250. Porque o 50 é menor, né? No caso, então, o maior está vindo primeiro, né? Que é o C de 100. Aí, o L é 50. Aí tem o IV. IV, nós já vimos bem aqui que o IV, ele vale 4, porque aqui tem 1, e aqui tem um V que é 5. 5 menos 1 é 4. Então, 254. Então, toda vez que você vê que o maior vem primeiro do que o menor, então você vai somar. Agora, se o menor vier antes de um maior, aí você tem que diminuir para saber quem ele é. Tá bom, gente? Então, a regra é simples, na minha opinião. Regra simples. E aí tem aqui mostrando em valores mais altos. Por exemplo, ó, se eu quero 5.000. Veja, que a letra M vale 1.000, mas a letra M eu só posso repetir 3 vezes. Então, se eu quisesse 5.000, aí eu boto o 5, que é o V, boto um tracinho em cima. Aí eu faço um valor de 5.000. E se eu falar o valor de 2 tracinhos, aqui como vocês estão vendo aqui, ó, já ficou, ao invés de 1.000, já ficou 1.000.000, né? Já ficou 1.000.000. Então, um tracinho é 1.000, 2 tracinhos é 1.000.000. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos tentar, temos aqui a primeira atividade, mas nós só vamos tentar responder, a terceira e a quarta. Aqui, ó, a questão do relógio aqui que eu falei para vocês, ó, com números romanos, né? Então, vamos fazer só a terceira e a quarta, tá bom? Dessa atividade aqui, essa atividade é da página 18, na página 18, vocês vão fazer a terceira e a quarta questão, tá bom? Olhem na página anterior, na página 17, as regras, e tenta ver se você consegue montar isso aqui, a terceira e a quarta questão da página 18, atividade do capítulo 1, terceira e quarta questão da página 18, beleza? Muito bem. Nós vamos continuar porque nós temos aqui o valor de 2 aulas. E nós vamos começar aqui o nosso sistema de numeração, né? Nós acabamos de ver aí uns exemplos do sistema de numeração dos egípcios, dos babilônicos e dos romanos. Agora a gente vai ver o nosso sistema. O nosso sistema, ele ficou muito conhecido por sistema indo-arábico. Aqui, ó, nosso sistema de numeração, ele é indo-arábico. Por quê? Porque ele é meio que uma mistura das regras dos hindus e dos árabes, né? Foi que meio que essas duas civilizações foram que conseguiram construir essa ideia de sistema de numeração decimal, porque o nosso sistema é decimal, né? A gente tem unidade, dezena, centena, né? Aí uma dezena são 10 unidades. Uma centena são 10 dezenas. É por isso que o sistema é decimal. Essa ideia do sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração, eles foram construídos pelos hindus e aperfeiçoados pelos árabes. Então, quer dizer, tipo, os hindus conseguiram
construía esse sistema e os árabes foram lá e melhoraram ele, tá certo? Então, é por isso que nós chamamos que o nosso sistema de numeração é o indo-arábico. Nosso sistema de numeração é o indo-arábico, que é o sistema de numeração decimal, beleza? Então, o detalhe aqui, gente, é que nosso sistema de numeração, olha que legal isso, ó. Olha que legal isso. Isso aqui mostra muito bem a ideia que eu disse para vocês, que os números são desenhos. Olha que no século, no caso aqui, ó, repare, por exemplo, ó, aqui x é 10, 2 tracinhos é 2. Como o maior vem primeiro, 10 mais 2, 12. Portanto, esse aqui é o século 12. Olha como eram os desenhos lá no século 12 dos números, olha. Olha como eram os desenhos. Olha como era complicado aqui um 2, um 3. Não é à toa, gente, que quando você está lá nos primeiros anos, lá no infantil, lá no primeiro ano, no segundo ano, a tia bota você para fazer uma caligrafia. A caligrafia, seja para letras, seja para números, é para tu treinar o desenho, né? Então, a gente está escrevendo, você está desenhando. Pode botar na sua cabeça isso. Todos nós desenhamos. Então, notem que a partir dos séculos, os desenhos, eles vão tomando novas formas, né? Tomando novas formas, vocês podem notar aqui, eles vão sofrendo algumas modificações até chegar no que nós usamos atualmente, que é esses algarismos aqui, ó. O nosso sistema de numeração, existem 10 símbolos, que são chamados de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então, vamos supor assim, se eu te perguntasse, qual é o nosso sistema de numeração? É o sistema de numeração decimal. Que outro nome ele recebe? É o sistema indo-arábico. Beleza, esse é o nosso sistema de numeração. É o sistema de numeração decimal indo-arábico. Show de bola, beleza. Aí eu te pergunto, quantos algarismos tem o nosso sistema de numeração? Aí você vai me dizer aqui, ó, nós temos 10 algarismos, nós temos 10 desenhos. Com esses 10 desenhos aqui, pode contar, gente, pode contar aí, se precisar, conte. Temos 10 desenhos aqui. Nesses 10 desenhos, nós podemos fazer qualquer número, porque a nossa regra aqui ela é muito simples. Você pode repetir esses números quantas vezes for necessário, né? E é por isso que a gente pode fazer com eles os infinitos números que existem, né? São infinitos, a gente não consegue fazer o maior deles, mas a gente pode chegar num número muito grande, porque a gente pode repetir esses números quantas vezes for necessário. Então, nós temos 10 algarismos. Pode notar que nós temos 10 algarismos. Esses 10 algarismos são 10 desenhos que nós usamos para fazer os números, né? Ele vai falar aqui uma história aqui do zero. O zero foi o último desenho a ser construído e tal, né? Não vou falar aqui disso, vocês podem ver aí no livro de vocês. Daí, gente, da formação dos nossos números, cria-se um conjunto de números, que é conhecido como o conjunto dos números naturais. Números naturais. Eu pego o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eu pego esses 10 algarismos e eu construo o número que eu quiser. Começando do zero, que é o representante do vazio, do nada, né, da ausência de quantidade, e eu construo dali para frente, em ordem crescente, o número que eu quiser. Esses números são conhecidos como os números naturais. É o número que você estuda até hoje, desde o dia que a tia começou a te ensinar o que era 1, que era 2, que era 3, que você estuda ele até hoje. Hoje que dá até hoje? 8 de março de 2021. Todos esses números são números naturais. Então, por enquanto, os números que você estuda são números naturais. Notem que ele começa aqui no zero e ele vai até o infinito. Esses 3 pontinhos aqui é para dizer assim, olha, não para aqui no 12 não, viu? Esses 3 pontinhos aqui tá me dizendo isso, ó. Não para aqui no 12 não. Esse conjunto de números vai até o infinito. Beleza, gente? Então, tá aqui os nossos algarismos, ó.
né? Aqui ele vai falar aqui da questão da posição dos números, que nós não vamos comentar isso nesse momento, tá certo? A reta numérica também é algo simples, não vou fazer tantos comentários, daqui zero, é claro que aqui vem um, depois o dois, depois o três, o quatro, cinco, do mesmo jeito que funcionam os números, então não tem muita coisa a se explicar. A ordem crescente também não tem muita coisa a se explicar, porque você já conhece. A gente sabe, obviamente, que o 5 é maior do que o 4, por exemplo, né? Então, isso não tem muita necessidade. Aí sim, nós chegamos aqui na parte do segundo exercício, tá certo, gente? Eu não fui muito direto na explicação dos números naturais, porque são números que são muito conhecidos nossos, então não há necessidade de ir tão longe nessa explicação. Então, aqui, ó, nós temos um exercíciozinho para a gente saber, para a gente poder treinar. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: aqui é na página 23. Vocês podem notar que esse meu livro digital aqui é o livro do professor, né? Então, vocês vão fazer o seguinte: eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam os seguintes. Eu quero que vocês façam a segunda, a terceira, segunda, terceira, segunda, terceira, quarta, quinta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Pronto. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Da página 23, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Lembre-se, gente, que hoje é dia de 2 aulas, viu? Então, tem que passar exercício referente a 2 aulas. Eu posso estar passando um exercício. No capítulo 1, eu só passei 2 questões, né? E aqui eu estou passando segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, são 5. Então, são 7 questões. A ideia que a Secretaria de Educação manda são mais ou menos 4 questões por aula, né? Mas como nós estamos tendo 2 aulas de uma vez, então estou até dentro do limite. Gente, façam os exercícios, não me mandem foto ainda, tá bom? Façam o exercício, amanhã nós vamos já partir para a correção para a gente progredir na matéria, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Página 23, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Página 23. A outra página, acho que é na página 18. Página 18. Poxa, agora eu tirei totalmente. Tirei totalmente, ó, gente. Mas é só voltar o vídeo, que vocês vão encontrar lá, que é a terceira e a quarta questão. Consegui aqui. História antiga. Página 18. Exatamente, terceira e quarta. Né? E página 23. Segunda, terceira, quarta e quinta. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sexta questão também. Então, gente, é isso, tá bom? Façam os exercícios, coloquem no caderno, não me mandem foto ainda. Vamos esperar até amanhã, onde vai ter a aula, onde vai ter mais exercício. Aí, quando terminar as aulas de amanhã, aí você me manda tudo de uma vez. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos. Consegui cumprir aqui o meu pensamento, que era uma meia hora de aula. Estou fechando aqui um total aqui de meia hora de aula. Então, assim, obrigado a todos pela compreensão. Né? Feliz Dia da Mulher mais uma vez. E até breve. Até a próxima aula, pessoal. Em pé.